Então fechou, vamos lá, vamos pra aula. Hoje é aula, hein? Hoje é aula. Nossa aula hoje é sobre a guerra de Israel, não necessariamente essa guerra, mas eu queria falar sobre todas, né? Fazer um panorama geral bíblico sobre os séculos, sabe? Sobre tudo que está acontecendo. E aí a gente vai chegar à conclusão, ao entendimento do porquê está acontecendo essa guerra, por que vai continuar, por que daqui a pouco vai acontecer mais guerras e o que que tudo isso tem a ver com os propósitos de Deus e o plano de Deus e a volta de Jesus, sabe? Então eu quero estabelecer assim algumas bases de entendimento a respeito dessas coisas. E quero fazer assim meio que lá do começo, sabe? Quando a gente faz um panorama, uma visão completa. Desde quando o mundo é mundo, daquilo que Deus fez, até o dia de hoje e até a volta de Jesus, assim, até quando a gente vai se findar, né, os séculos e vai iniciar a nossa trajetória com Jesus especificamente. Então quero fazer esse panorama completo com vocês. Eu não sei quanto tempo vai demorar, espero que vocês fiquem aqui comigo e fiquem conversando comigo aqui também pra gente... às vezes eu posso falar uma coisa aqui, você ficou com uma dúvida pontual na hora, você já compartilha, olha o chat e a gente, se tiver a ver com o assunto, eu já engato ali a partir do assunto. Eu fiz eu vou falar pra vocês umas bases aqui de conhecimento pra gente estabelecer. A primeira coisa é que existem assim, digamos, no mundo, na história do mundo, existem dois homens principais, sabe? Que é Cristo, sabe? O Cristo e o Anticristo. Então existem duas figuras principais na história do homem: Cristo, Jesus, e o anti-Jesus, o anticristo. A gente sabe que o anticristo propriamente dito, encarnado como pessoa, personificado numa pessoa, a gente não ainda o conheceu. Mas nós já conhecemos durante toda a história aqueles que foram influenciados pelo espírito do anticristo. Então, ao mesmo tempo que há uma influência na história da humanidade do espírito de Cristo, há uma influência na história da humanidade do espírito do anticristo. Então, quando a gente olha para a história que já passou e para a história que ainda vai acontecer, nós precisamos ter essa coisa em mente. Existe um homem perfeito, que é Jesus, e existe o homem que é contrário a esse homem perfeito, que ele é todo pecado e ele é influenciado pelo diabo mesmo, né? Ele sofre uma influência diabólica nesse espírito. Existem duas cidades. Então, quando a gente pensa em cidade, porque a gente está falando de um homem estabelece na sociedade, na história do mundo, ele estabeleceu cidades. Não foi Deus que estabeleceu cidades, foi o homem que estabeleceu cidades. E nessa história existem duas cidades, Jerusalém e a Babilônia. Então, olha só, Jerusalém foi uma cidade conquistada e construída, edificada por Davi. Davi era um homem que viveu e agiu pela influência do Espírito de Cristo. A Babilônia foi uma cidade fundada por Nimrod. Você vai ler lá em Gênesis, foi uma cidade formada por Nimrod. Nimrod era um homem sob a influência do anticristo. O começo da história de Nimrod foi a Torre de Babel, né? Daí vem a cidade da Babilônia. Então, a cidade da Babilônia tentou ser uma torre para, através dessa torre, chegar a Deus. Ou seja, num sentido de oposição. No sentido de se opor aos planos de Deus. E quando eles tentaram se opor aos planos de Deus, o Senhor confundiu as línguas deles. Então, quando eles tentaram fazer uma cidade para se opor a Deus, o Senhor desceu e confundiu a língua dos homens. Então, Babel significa confusão. Jerusalém significa cidade da paz. Então, no mundo, nós temos a influência de duas cidades, da cidade da paz e da cidade da confusão. Nós temos dois homens, o Cristo e o Anticristo. O Anticristo, ele influencia a cidade da confusão. E Cristo influencia a cidade da paz. Então, Davi, sob a influência de Jesus, conquistou a cidade que se chamava Jebus,
a cidade que se chamava Jebus, que anteriormente Melquisedeque era rei, porque quando Abraão desceu para a Terra Prometida, ele parou por uma cidade chamada Salém, da qual Melquisedeque era rei. Então Melquisedeque era rei de Salém, que já era um tipo de Cristo também, e aí Melquisedeque oferece, né, a ceia pro Abraão. Então ele era rei de Salém, eu acho que era rei de paz. É interessante porque Hebreus vai dizer que Jesus ele é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Então olha só, 2 homens, 2 cidades, 2 correntes de pensamento. Então no mundo hoje nós temos 2 correntes de pensamento. A corrente de pensamento judaico-cristão, que a gente, às vezes, na política, na filosofia, né, as pessoas gostam de falar sobre os valores, a moral judaico-cristã, que é basicamente a união do Velho Testamento e do Novo Testamento. Então essas coisas se fundem e formam a corrente de pensamento do mundo moral, a corrente de princípios, valores e de moralidade judaico-cristã, e o pensamento materialista anticristão. Dentro da ideia da moralidade judaico-cristã, né, que é aquilo que é a palavra de Deus, é a Bíblia, aí acaba que surgem outras linhas de pensamento, que não necessariamente elas são a Bíblia, mas elas decorrem da moral judaico-cristã. Por exemplo, o conservadorismo, a direita, é uma ideologia, a direita, o direitismo é uma ideologia que provém da moral dos princípios judaico-cristãos. Mas o direitismo continua sendo uma ideologia. O conservadorismo, até certo ponto, ele continua sendo uma ideologia. Nós, como cristãos, nós não temos uma ideologia, porque nós temos a palavra da verdade. Nós não temos um pacote ideológico para nos formatar. Mas tá bom. O materialismo anticristão, que é aquilo que é feito da matéria, que é aquela coisa mais ateísta, sabe? Ele é contrário aos valores judaico-cristãos. Então, existe o valor judaico-cristão e existe aquilo que se opõe a ele, que é o materialismo anticristão. Esse materialismo anticristão é da onde vem o ateísmo, é da onde vem o cientificismo, que nasceu onde? Nasceu lá no iluminismo, sabe? Quando a igreja dominava o mundo no sentido mesmo do governo do império, e ela dominava também a questão do conhecimento. E aí eles se oporam na linha do conhecimento à moral dos valores judaico-cristãos, e nasceu o iluminismo, que deu à luz ao ateísmo, que deu à luz a quem? Ao marxismo. Né? Então hoje a gente tem uma ideologia que veio lá de Karl Marx, que veio influenciada pelo ateísmo, pelo materialismo, pela coisa de que o Deus não existe ou Deus não é necessário, pela aquela coisa assim mais voltada ao homem. Então olha só, nós temos 2 homens, nós temos 2 cidades e nós temos 2 correntes de pensamento que podem moldar a cidade e que influenciam o homem. Então o homem, ele cria uma cultura que molda uma cidade. Então são 3 elementos primordiais. E são muito importantes para a igreja do Senhor, para que a gente compreenda essas circunstâncias, para que a gente consiga entender o mundo e o que está acontecendo ao nosso redor com mais propriedade. Porque muitas vezes a gente ataca muitos sintomas no mundo e se preocupa muito com os sintomas que estão aparecendo, mas não compreende da onde que eles saíram. Então, desde que o mundo é mundo, existe o pensamento cristão judaico, né? Anteriormente ao cristão, o judaico, o divino, o pensamento bíblico, e existe aquele pensamento que se opõe ao pensamento bíblico, que é o materialismo. Então você vai encontrar muito da filosofia, né, da filosofia grega no pensamento materialista, sabe? Que é a base de muitas coisas, e às vezes nós, cristãos, somos influenciados pelo pensamento grego, e a gente vai para a palavra de Deus, sabe? Com uma ideia errada sobre a verdade de Deus. Às vezes a gente quer ler a palavra de Deus com um pensamento grego na cabeça, não dá certo. E aí a gente não entende muita coisa de Deus e da palavra de Deus porque a gente está pensando de maneira grega, sabe? A gente está pensando de maneira babilônica. A gente está pensando com aquilo que o anticristo nos ensinou, não com aquilo que Cristo nos ensinou.
Então, a palavra de Deus é o fundamento completo de quem nós precisamos ser e de como nós precisamos entender o mundo. Ok até aqui? Olha só. 2 homens, 2 cidades, 2 correntes de pensamento e 2 culturas. Olha só, uma coisa bem importante para você entender o mundo como ele é. O mundo é dividido em Oriente e Ocidente. Essa divisão ela não é uma reta no mapa mundi, né? Mas dá para traçar ali. Então você pega a Europa, pega as Américas, pega a Oceania com a Austrália e coloca todos esses países junto com Israel. Israel é mais ou menos, né? Mas coloca todos esses países junto com Israel na linha do Ocidente. E aí você pega os árabes e todas aí você pode dividir ali no Oriente Médio, você está imaginando o mapa aqui de Israel, você pode imaginar esse mapa de Israel aqui e pro lado direito é o Oriente. Aí você vai pegar a China, a Rússia, você vai pegar Japão, você vai pegar a Índia, você vai pegar a própria cultura de Israel e todos os países do Oriente e um pouco da África ali. A cultura oriental é muito diferente da nossa cultura ocidental. Então imagina que para ler o mundo, para ler a palavra de Deus, você já tem um monte de dificuldade. Entende? Porque às vezes a gente vai para a palavra de Deus com o coração e com a mente muito ocidental. E quando você chega na palavra de Deus, algumas coisas estabelecidas na palavra de Deus, elas não vêm de uma cultura ocidental, elas vêm de uma cultura oriental. Então, olha só, nós estamos estabelecendo bases para a gente fazer o panorama bíblico do plano de Deus através dos séculos em como Israel está envolvido nesse plano e o que essas guerras têm a ver com isso e o que a nossa fé tem a ver com isso também, tá? Estabelecemos as bases. Agora vamos lá. Ó, depois nós vamos fazer, vamos combinar com o Fabrício agora aqui. Depois eu vou tentar escrever mais coisas, rever a aula para esboçar mais adequadamente, para a gente fazer quase que um e-book para entregar para vocês isso, tá? Dentro da nossa comunidade. Vai ser muito importante. Estabelecemos bases, agora vamos começar do começo. Gênesis 3:15. Da semente da mulher nascerá um que esmagará a cabeça da serpente. Então, Gênesis 3:15, depois do pecado, Deus já estabelece o nascimento de Cristo. Tá? Deus já estabelece o nascimento de Cristo e a morte dele. Vai ferir no calcanhar, quer dizer, a serpente vai ferir ele no calcanhar, que é o diabo, a influência do anticristo, tá? Anti quer dizer se oponha, né? Então pensa, a influência do diabo no pensamento anticristão foi aquilo que matou Jesus, certo? Então o diabo influenciou os judeus, influenciou Roma, influenciou Pilatos, influenciou todas aquelas coisas ali para guerrear contra Cristo. Da semente da mulher nascerá um. A partir desse momento, o diabo sabia que haveria um homem que iria vencê-lo. Dessa maneira, durante toda a cronologia bíblica, toda a genealogia bíblica, o diabo vai tentar matar os homens. Perfeito? O diabo sempre tentou matar os homens, porque ele sabia que era de um homem que nasceria, né? Era uma linhagem de um homem nasceria que deteria ele. Então, e aí, poxa, eu nem quero abrir muito assim, mas aí você vai perceber que existe uma guerra do diabo contra o homem. Existe uma inimizade da mulher contra a serpente, que é a representante do diabo, mas existe uma guerra do diabo contra o homem. Por mais que o diabo também queira fazer a mulher, trabalhar contra a mulher, a guerra do diabo é sempre contra o homem. Principalmente um homem que evoca o Espírito de Cristo. Entende? Por quê? Porque o diabo ele é a influência do anticristo. Todo homem que em si traz a influência do Espírito de Cristo, ele tem a oposição do diabo, a oposição, aquele que se opõe. Aí, ok, a semente vem Cristo, já está profetizado. Então a gente vai ter uma guerra durante toda a genealogia bíblica. Aí a gente chega em Noé. Tá ok, o pecado, muito pecado, chega em Noé. Noé tem 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Aí aqui é muito importante para a gente entender esse contexto, porque são esses 3 filhos que designam toda a história. E aqui eu quero que você pense assim, só no bloco onde tem a África, onde tem a Europa, onde tem a Ásia,
Só nesse bloco, esquece as Américas, porque a gente é meio esquecido, tá? Nesse propósito por completo, eles nem tinham vindo pra cá, né? Então eles estavam lá. Pensa no Oriente, na Europa, na Ásia e pensa nesses 3 filhos. Sem é o filho que povoa a linha do meio desse bloco. Tá conseguindo imaginar o mapa aqui? O mapa mundi. Pensa o mapa mundi. Daí tem a África aqui embaixo, né? Aí aqui em cima tem a Europa, e aqui tem a Rússia bem grandona, e do lado de cá tem a Ásia embaixo da Rússia. Perfeito? Aí traça uma linha bem Israel. Pega Israel, que é bem ali, provavelmente vocês já viram um mapa agora com Israel. Traça uma linha ali no meio. Esse meio aqui, essa faixa do meio, foi povoada pelos filhos de Sem. A Europa foi povoada pelos filhos de Jafé. E essa faixa para baixo aqui foi povoada pelos filhos de Cã. Quem foi amaldiçoado? Foi o neto de Noé, foi amaldiçoado. Quando você olha lá, você vê lá, né, que ele entrou, viu Noé pelado. Ali, às vezes, tá? E aí é uma cultura que nós não temos para ler a palavra de Deus, mas ali não é só que ele olhou o Noé pelado, né? Ali tem coisas a mais, ali tem problemáticas mais profundas ali, sabe? Então ele recebeu uma maldição de Noé, uma maldição de escravidão. Então, os filhos de Cã, sabe, e de Canaã, eles receberam uma maldição porque o pai deles, sabe, foi maldito porque fez perversão contra Noé, seu pai. E a partir dele, todo o povo debaixo dele foi de alguma maneira amaldiçoado. E para onde que esse povo foi? Foi para a África, foi para os arredores de Israel e foi para a África também. Então, olha só, o mapa. Sem os semitas, da onde vem o povo de Israel. Lá em cima, Jafé, os europeus, da onde muitas... A gente é bem misturado, né? A gente tem uma mistura de africano, de europeu, nós temos mistura de tudo, na verdade. É muito difícil dizer o que o brasileiro é, né? Porque ele tem mistura de tudo. Tem muito árabe no Brasil também, então tem 100 quem Jafé aqui. Mas na Europa era Jafé, os europeus. E aí eles, obviamente, se dividiram. Se um dia você tiver gostado desse assunto, você vai lá e bota a tábua das nações. Aí você vai botar no Google, não bota agora, mas você vai botar lá, você vai perceber essa divisão. Por que essa divisão é importante para nós? Porque isso molda a forma da cultura e da ideia dos povos, das nações, de como foram criadas as nações. Então você vai ver que de Cã veio o Push, veio o Misraim. Aí Misraim é um filho, que Misraim significa o quê? Significa Egito. Então o Egito, a nação do Egito foi fundada pelo Misraim. E a palavra Misraim, o nome do filho, que era no caso o bisneto de Noé, ele fundou o Egito. E ele tinha sobre o que sobre ele? Uma maldição. Ele tinha uma maldição sobre ele. Então olha só, existe um filho aqui que é maldito. E ele é para ele ser escravo dos irmãos. Ok, vamos indo. Então tem essa divisão. Aí nós vamos chegar em quem? Em Abraão. Abraão é da descendente de Sem. Ele é semita. E ele estava para onde? Ele estava quase no território de Jafé, lá em Ur dos Caldeus. Perto do quê? Perto da Babilônia. Já falei para vocês das 2 cidades do mundo? Ó que interessante. Ur dos Caldeus era na Babilônia. Ou perto da Babilônia. O que o pai Terá, que era o pai de Abraão, fazia? O pai de Abraão era um fazedor de deuses. Então Deus tirou Abraão, que era da descendência de Sem, e ele estava lá na terra de Jafé. Deus chamou ele, tirou ele dessa terra para ele ir para uma terra que Deus prometeu a ele, mas Deus tirou ele do meio da confusão, da idolatria. Deus tirou Abraão do meio da idolatria para trazer ele para a terra da promessa, para aquilo que Deus queria fazer. Chegamos em Abraão. Uma coisa muito legal de Abraão. O que Abraão faz? Ele está na terra da promessa, começa a passar fome, não pergunta para Deus e desce para o Egito. O Egito é a terra de Cã. E aí no Egito, quando ele vai lá e fala com Abimeleque, ele conta uma mentirinha para Abimeleque, diz que Sara é irmã dele e tal. E aí o que acontece? Abimeleque, quase amaldiçoado por Deus, tem um sonho, liberta o Abraão, mas faz o quê? Dá servos e servas para Abraão.
Por que que isso é importante? Porque Agar, que era uma serva de Abraão, era o quê? Era egípcia. E ela veio para Abraão por quê? Porque Abraão mentiu. Então as coisas começaram a desgringolar porque Abraão, que era um descendente de Sem, decidiu descer para a terra do Egito, que já estava lá em Canaã, se misturou lá, ganhou os servos e servas egípcias, depois voltou para a terra que Deus tinha mandado, que não era para ele sair, só que agora ele tinha uma serva. E essa serva, depois da insistência da Sara, deu à luz a um cara chamado Ismael. Então, olha só, misturou a descendência de Sem com a descendência de Cã, que era uma coisa que não era para acontecer, entende? Não era para acontecer. Não era para acontecer. E aí Deus diz, né, Paulo vai dizer sobre isso, que aquele não era o filho da promessa, era o filho da carne. Então a mentira e o erro de Abraão e essa descida ao lugar que Deus não mandou ele descer, fizeram com que ele trouxesse escravos, e essa escrava foi mandada por Sara ter um filho com Abraão, que não é o filho da promessa, porque Deus não tinha prometido para aquele. Só que por ele ser meio filho de Abraão, Ismael também ganhou uma promessa. Ao mesmo tempo que Deus prometeu para Isaac, de Isaac viria 12 príncipes, Deus também prometeu, quando você vê a história do menino, sabe, indo embora e não tendo água, e a Agar deixando o menino longe e tal, e aí Deus fala com ela, fica tranquila que o menino não vai morrer, vai nascer 12 príncipes deles. Então Deus, ele faz uma promessa para Ismael. Ele faz uma promessa, da mesma maneira que promete para Isaac a mesma coisa, 12 príncipes. Só que Isaac é o filho da promessa, Ismael não é. Só que não é porque ele não é, que ele não ganhou outra promessa. Aí tá. Vamos lá. Aí nasce Isaac, ok, o filho da promessa, e de Isaac tem outra coisa importante aqui. Outra coisa importante genealógica. Abraão tem o sobrinho dele, que traz lá, que também não era para trazer, né? Não era para trazer o Ló, mas Abraão traz o Ló. O Ló acaba que, né, dá errado lá em Sodoma e Gomorra, e as duas filhas dele coabitam com ele, é uma palavra bíblica para fazer sexo, no caso, né? Eles têm filhos com o próprio pai. E esses dois filhos se chamam Amon e Moabe. Esse Amon e Moabe, gente, viram duas nações, e duas nações de Canaã, que se misturam contra Israel. Eu tô falando isso porque isso é... Por que a gente às vezes olha pro contexto de hoje e pô, não entendo? Por que os caras têm tanta raiva de Israel? Tá aqui, ó. Tá aqui, entendeu? Amon e Moabe. Eles eram filhos de Ló, e por quê? Porque matou a mulher, morreu a mulher, perdeu Ló, perdeu tudo, e veio Amon e Moabe. Aonde estava esse Amon e Moabe? Eles desceram pro sul de Israel, numa região montanhosa. Ou seja, no pior lugar para se viver, mas permaneceram ali. Com quem que esses caras se juntam? Com os ismaelitas, com os filhos de Ismael. Porque a terra, aquela terra de Israel, hoje, gente, eu acho que quase que nem Salomão, que foi o rei que reinou em Israel com o maior território dentro do povo, dentro de maior faixa de terra, nem Salomão conseguiu tudo que Deus tinha prometido para o povo. Porque a promessa de Deus era do rio do Egito, então o rio do Egito, lá dentro do Egito, até o rio Eufrates, que era o rio que dividia a Babilônia. Então era uma extensão de terra muito grande. Davi conquistou muito e Salomão fez muitas alianças. Mas nem Salomão conseguiu conquistar toda a terra que Deus tinha prometido para o povo. E aí, agora imagina, o povo de Israel está sendo formado aqui. Aqui tem Amon e Moabe. Tem os cananitas amaldiçoados. E da onde que esses cananitas são formados? Né? Descendentes de Ló. Descendentes de Ismael e descendentes de mais quem? De Isaú. Depois de Isaac, obviamente, vem Jacó. Jacó é o homem de quem Deus funda uma nação. Deus não faz uma nação através de Abraão. Preste atenção nisso que é muito importante. Deus não faz uma nação através de Abraão. Através de Abraão, Deus faz um povo. Através de Jacó, Deus faz uma nação. São coisas diferentes. Uma coisa é um povo, outra coisa é uma nação.
Por que eu estou dizendo isso? Porque o apóstolo Paulo diz que nós somos filhos de Abraão pela fé. Então nós somos participantes do povo de Abraão, mas não somos participantes da nação de Israel. Então Deus faz um povo em Abraão, mas faz uma nação em Jacó. E aí, obviamente, transforma o nome dele, chama ele de Israel e nele faz uma nação. Com o quê? Com 12 filhos. Mas quem é que tem essa promessa também? Ismael. Só que Ismael é tio de Jacó. Então Ismael já fez um bocado de filhos. Ele já teve um monte de filho enquanto Jacó nasceu. Até Jacó fazer os seus 12 filhos, entende? O Ismael já estava com um monte de terra povoando. Quando Isaac abençoa Jacó, deixa eu ver que horas que é, gente. Tá. Quando Deus abençoa Jacó, quando Isaac abençoa Jacó, Esaú fica muito triste, se sente rejeitado. E o que Esaú faz com raiva do pai e da mãe? Ele vai lá e casa com 2 ismaelitas. Que era o quê? O povo filho de Agar. Então, olha só, mistura a descendência de Ismael com a descendência de Esaú. Com a descendência de Ló, de Moabe e Amon. Então, olha só que rolo que nós temos aqui. Esses caras é o que a gente chama de árabe hoje. Então, quando você vê ao redor de Israel os árabes, você percebe que esses árabes descendem de Ismael, Esaú e Ló. Descendem daqueles que foram rejeitados por Deus na promessa daquela terra. Então, por que os caras estão guerreando hoje e por que não vão parar de guerrear por aquela terra? É porque acontece alguma coisa naquela terra? Não, cara, é porque eles têm raiva do povo de Israel. Eles têm raiva. Entende? Eles não querem que Israel exista. Porque é uma coisa histórica muito profunda, uma cultura arraigada de descendências que às vezes a gente não entende? Porque você tem isso, o Brasil tem isso. O Brasil, male, tem problema com a Argentina por causa de futebol, entendeu? A gente não sabe o que é a cultura, a gente não sabe o que é tradição, a gente não tem uma ascendência tradicionalíssima para honrar uma tradição dos pais, das coisas. Não, a gente não tem nada disso, então é muito complexo a gente compreender isso. Mas é muito importante a gente entender para entender a palavra de Deus. Então Deus diz, eu amei a Jacó e aborreci a Esaú. Então, em Jacó, em Israel, é feita a promessa do quê? De uma nação. Só que Jacó ainda nem tinha nascido ainda, quando ele se aborreceu. Jacó nem tinha nascido. Por quê? Por que Deus odiou ele? O Felipe tá aqui perguntando por que Deus odiou. Por que Deus odiou Jacó? Odiou Esaú e amou Jacó. Porque Deus é assim. Porque Deus tem os planos dele. Deus é soberano na sua vontade soberana. Ele é assim. Apesar que Hebreus vai nos dizer que Esaú, ele era tem uma palavra bem dura para Esaú lá. E falou que, mesmo que em lágrimas ele tivesse buscado, ele era um profano. Esaú era um profano. Ele profanou a bênção de Deus, né? A bênção que o pai dele poderia dar. Então, o povo de Deus foi feito em Abraão. A nação de Israel foi feita em Jacó. Então Deus trocou o nome de Jacó para Israel para fundar uma nação. E essa nação teria 12 tribos, porque foi a promessa de Deus para Abraão. Ok, estamos em Jacó. Uma coisa bem interessante, que daí eu falei para vocês lá no começo, né? O diabo sempre quis matar um homem. Quando nasce José, é muito interessante isso, porque quando nasce José, que ele é o segundo mais novo, os irmãos começam a ficar com muita inveja dele, ele tem alguns sonhos e tal, eles tentam matar. O Judá livra ele da morte, né? O Rubens livra ele da morte, o irmão mais velho livra ele da morte. E aí, sabe para quem que ele é vendido? Por uma caravana de ismaelitas. Quem é Ismael? É o cara que não gosta dos judeus. É o cara que não gosta de Cristo. Então ele é vendido e vai para onde? Pro Egito. Existe algum mistério muito engraçado entre a nação de Israel e o Egito. Por quê? Porque quando você perceber, Jesus foi pro Egito se esconder.
sabe? Jesus foi para o Egito se esconder. O povo de Israel depois foi levado para o Egito para ser abençoado, mas depois virou escravo. Como é que eu posso dizer? Há uma analogia muito forte, que é um ensinamento muito forte entre a terra de Israel e o Egito, sabe? Há uma ponte aqui que aconteceu durante a Bíblia inteira, inclusive com Jesus. Tá bom, vamos lá. Vamos caminhando na nossa genealogia. Ismael, Isaac, Isaú. Outra coisa, né? Uma coisa interessante. Quando a gente fala do... Acredito que ele tenha desprezado o que Deus deu. Isso é profanar. Quando alguém é chamado de profano, é o desprezo pelas coisas de Deus, sabe? É um grau muito ruim que a gente pode chegar. Desprezar aquilo que é de Deus, aquilo que é divino, as coisas de Deus. Isso é profanação das coisas de Deus. Existe uma coisa na teologia chamada tipo, tá? E José foi um tipo de Cristo, Moisés foi um tipo de Cristo. E todos esses dois, como outros, Isaac foi um tipo de Cristo, né? Quando o Abraão vai sacrificar, ele é um tipo de Cristo, né? Um filho, uma alegria, né? O sorriso, a alegria, aquilo que representa o nome dele. Ele é um tipo de Cristo, alguém que representa Cristo. José também é esse tipo de Cristo, governador, né? Aquele que tem uma influência de governo. Moisés também porque Moisés é um libertador. Então, durante toda a história humana, sempre houveram pessoas que se remetiam a Cristo. Para quê? Nós precisamos lembrar de Cristo, precisamos lembrar de quem Cristo é. Vamos para frente. Acontece tudo isso, vem Davi, vem os reinados, vem tudo. Vem um momento em que o povo de Israel é levado cativo, vem os impérios mundiais. Até esse tempo, gente, assim, cronologicamente nessa história toda, Egito foi o primeiro império bíblico mundial. Então, o Egito era um império bíblico mundial. No mundo bíblico conhecido de então, primeiro foi o Egito. Depois vai vir a Babilônia, né? Vem Nabucodonosor, vem a Babilônia. E a Babilônia conquista Israel e leva o povo de Israel tudo. Alguns, né, os mais ricos, pobres ficam na terra, mas os mais ricos, né, são não é sequestrados, né, como é que é o nome? Levados cativos. Eles são levados cativos para a Babilônia e ali começa aquilo que a gente chama de diáspora, né? Porque foi aquilo que Deus falou para eles desde sempre, lá em Deuteronômio, né? Se vocês me obedecerem, as coisas vão dar bom. Se vocês não me obedecer, eu vou espalhar vocês nas nações. Então, olha só, existe um mistério de Deus e uma promessa de Deus muito forte para aquela região do mundo. Às vezes a gente não precisa entender muito, mas só aceitar que existe um mistério para aquela região, para aquela terra. Porque Deus prometeu que ia dar a terra, mas se eles desobedecessem, Deus disse que ia tirar eles da terra. Então, à medida da desobediência deles, o Senhor espalha eles pela terra. Começa com o Nabucodonosor, daí vem a Babilônia, a Média-Pérsia, a Grécia, daí vem o Império Grego, com o quê? O Império Grego, ele é baseado no Império Babilônico no sentido daquilo que eu falei para vocês. Babel, confusão, o materialismo anticristão. E aí na Grécia vai nascer o quê? Né? O Alexandre o Grande vem dominando tudo com 30 anos de idade, domina o mundo de então. Né? Vai por tudo e domina todo mundo conhecido, o Alexandre o Grande vai dominar. E ele vai implantar o quê? A cultura grega nesse mundo. Ou seja, o mundo inteiro. Isso aqui é importante. Babilônia, os Medos e os Persas. E depois a Grécia, né? O terceiro império mundial. Na verdade, biblicamente falando, é o quarto. Mas nessa sequência de cativos que Daniel fala, ele é o terceiro. Né? Porque lembra de Daniel, da imagem de uma estátua, da cabeça de ouro, do peito de prata, das coxas de bronze, das canelas de ferro, do pé de ferro? A Babilônia é o topo, é o ouro. A Média-Pérsia é a prata. E a Grécia é ouro, prata, o bronze. A Grécia é o bronze. O que acontece? A Grécia ela domina e ela vira o maior império já visto até aquele tempo. E a Grécia ela tinha um poder muito forte de culturamento. Então, quando a Grécia dominava uma região, eles levavam gregos lá para ensinar a cultura. Sabe? Eles misturavam os gregos na cidade e eles ensinavam a cultura grega, inclusive a fala. É tanto
É tanto que você vai ver que o Novo Testamento é escrito em quê? Em grego. Entende? O Novo Testamento é escrito em grego. Por que isso é importante? Porque é nesse momento que o apóstolo Paulo vai dizer que Jesus vem na plenitude dos tempos. É muito importante isso. Então, no ano zero do nosso calendário aqui, né? No ano zero, zero é zero, né? No ano 33 DC, que é depois de Cristo, que é quando Jesus morre, nesse tempo aí, 400 anos antes de Jesus nascer, a Grécia está dominando o mundo. E nesse momento acontece a plenitude dos tempos. É engraçado, porque hoje a gente tem muita tecnologia, mas a plenitude do tempo do homem já passou. Entende? O conhecimento, o topo do conhecimento do homem aconteceu há 2000 anos atrás. Hoje a gente tem mais conhecimento, Neto? Não, hoje a gente não tem mais conhecimento, a gente tem mais tecnologia. Mas a plenitude do homem chegou naquele tempo. E foi naquele tempo que o Senhor, o Deus soberano, decidiu enviar o seu filho para encarnar. Porque naquele tempo era a plenitude dos homens e eles precisavam conhecer Jesus. Por isso que eu gosto muito que às vezes a gente, até para gerar conteúdo na internet, às vezes as pessoas falam assim, né? Ah, faz vídeo, não faz muito texto, que as pessoas não leem hoje. Cara, se ver vídeo fosse mais importante que ler, Deus tinha trazido Jesus hoje e Jesus tinha feito a Bíblia em audiovisual. Entendeu? Módulo Jesus tinha feito a Bíblia assim, módulo 1... Vai fazer aqui o módulo 1. Ler, assim, ó, Deus sabia qual é a melhor forma de trabalhar o nosso coração. E é por isso que fez, na plenitude dos tempos, a Bíblia escrita. Escrita. Isso é muito importante, porque, gente, durante o nosso país aqui, cara, muita gente foi alfabetizada, não sei se você já conheceu isso, mas muita gente foi alfabetizada lendo a Bíblia. E hoje tem crente que não lê a Bíblia. Isso é um assinte contra a palavra de Deus. Isso é um assinte contra Deus. Um crente que não lê a Bíblia, sabe? Vê The Chosen, mas não vê a Bíblia. Nada contra The Chosen, né? Eu amo The Chosen. Mas ele não lê a Bíblia, cara. Ele não está se alimentando da comida, da forma como Deus decidiu nos alimentar. Ai, poxa, Neto, não vamos fazer mais filme, não vamos fazer mais as coisas? Não, vamos fazer, poxa, vamos fazer filme de crente, vamos fazer filme da Bíblia, vamos fazer tudo. Mas aquilo que nutre a nossa imaginação é aquilo que foi escrito por Deus, são as palavras de Deus. Ou aquilo que foi escrito por Deus, mas tá bom. Com certeza, o Felipe tá dizendo aqui que hoje as coisas iam... A inteligência artificial ia fazer fake news da Bíblia, né? Tá, então Jesus chega na plenitude dos tempos. Guarda essa palavra, plenitude. O tempo completo das temporadas do homem. E aí, a partir daí, a gente tem claramente, né, a ideia de quem é Jesus. Todo mundo antes de Jesus, gente, ele vislumbrava quem Jesus era. Jesus disse assim para os fariseus, Abraão... Olha só, Jesus disse assim para os fariseus, Abraão viu o meu dia e se alegrou. Tá entendendo o que é isso? Tá entendendo porque que Abraão é o pai na fé nosso? Porque ele tem essa promessa e por tamanha fé dele? Porque ele viu Jesus, cara. Ele contemplou Jesus. Quem sabe quando ele olhou aquele carneiro preso com os chifres, quando ele ia, né, pegar o cutelo e ia matar Isaac, quando ele viu aquilo, quem sabe Deus ministrou no coração dele já, sabe, essa ideia de Cristo, de Jesus. Então todas as pessoas, gente, antes de Jesus, elas foram salvas pela fé em quem Jesus, no Jesus que viria. Isso é muito importante. As pessoas não eram salvas pela lei, gente. A lei é para mostrar o pecado das pessoas. Ela não é para salvar as pessoas. A lei, ela não era... A lei, os 10 mandamentos não foram dados só para Israel. Foram dados para o homem. Para os homens, para as nações. E as pessoas não eram salvas porque cumpriam a lei. As pessoas eram salvas porque elas tinham fé naquilo que a lei apontava. Que era o Cordeiro de Deus, como diz o João Batista, que tira o pecado do mundo. Então ninguém no Velho Testamento foi salvo por obras da lei. E às vezes a gente pensa assim, o Velho Testamento é pela lei, o Novo Testamento é pela graça. Gente, não existe isso. Sempre foi graça. Deus sempre salvou as pessoas por sua graça, pela fé que elas tinham em Cristo.
Imagina Sadraque, Mesaque e Abidnego dentro de uma fornalha e vendo uma encarnação de quem Cristo é. Imagina Jacó no Val de Jaboque lutando contra um homem que era provavelmente uma teofania, uma personificação de quem Cristo era. Jacó lutou com Jesus. Então, olha só, existem dois homens em toda a história, o Cristo e o Anticristo. E aí o mundo precisa decidir quem que ele segue, se ele segue o Cristo ou se ele segue o Anticristo. E se ele segue o Cristo, ele vai construir cidades de paz. Se ele segue o Anticristo, ele vai construir cidades de confusão, Babilônias. Se ele segue o Cristo, ele vai ter os valores, os princípios judaico-cristãos. Se ele segue o Anticristo, ele vai ter o materialismo anticristão. Isso tudo vai moldar toda a nossa existência, queira as pessoas ou não queiram. Queiram elas serem definidas assim ou não queiram. Não importa o que as pessoas fazem. Então, a partir de Cristo, da morte de Cristo, é inaugurado os últimos dias. Os últimos dias não são hoje, gente. A gente já está nos últimos dias desde quando Jesus morreu, diz o apóstolo Paulo. Então, às vezes, a gente tem uma agitação no nosso coração quando a gente vê uma guerra, como que se, acontecendo a guerra aqui, Jesus pode voltar aqui. Como se agora começou os últimos dias. Então já faz 2000 anos que nós estamos nos últimos dias. Porque no calendário de Deus, a plenitude do tempo começou quando Jesus veio. E os últimos dias dessa plenitude, ele começou, é como se agora fosse uma contagem regressiva. Até Jesus foi uma contagem progressiva. Quando chegou em Jesus, a contagem começou a regredir. Tipo assim, agora nós estamos contando os últimos dias para que Jesus volte novamente. Isso era tão poderoso para a igreja que a igreja de Jesus, depois quando ele subiu, ela esperava vê-lo da mesma maneira descendo. Então, no coração da igreja havia muito forte a ideia da volta de Jesus. Por quê? Porque quando Jesus subiu lá, né, depois de passar 40 dias se manifestando para os discípulos, para várias pessoas, né? Depois de 40 dias da ressurreição dele, ele subiu. Aí depois de 10 dias veio o Pentecoste, né? 40 mais 10 dá 50, o dia de Pentecostes é 50 dias depois da morte de Jesus. Então, nesses 40 dias, Jesus se mostrou para muitas pessoas quando ele tinha ressuscitado. Tanto para os discípulos, como para várias outras pessoas. E aí, depois de 40 dias aqui, falando com todo mundo, ele vai subir. E aí os anjos vão dizer, varões galileus, por que vocês estão olhando esse que está subindo? Porque da mesma maneira que ele está subindo, ele também vai descer. Ou seja, Jesus estava subindo de maneira visível. Jesus subiu ao céu não de maneira mágica, mas de maneira visível. Eles começaram a olhar e Jesus estava flutuando, voando. E aí os anjos disseram, vocês estão vendo ele subir assim dessa maneira? Sabia que ele vai voltar dessa maneira? Já é um indicador para nós sobre a volta de Cristo. Então nós estamos nos últimos dias. Até Jesus, até o dia de Pentecostes, tem uma coisa muito legal que acontece em Pentecostes. Eu não sei se você já parou para pensar. Na Babilônia, na Torre de Babel, houve a confusão das línguas. E as pessoas não se entendiam mais. No dia de Pentecoste, houve a distribuição de línguas, mas as pessoas se entendiam. O dia de Pentecostes inaugurou a igreja como povo de Deus. Tá? Lembra de Abraão? Abraão é o pai do povo de Deus. Então, o dia de Pentecostes inaugura a igreja, a eclesia, como povo de Deus. E é muito engraçado isso, porque na eclesia, nesse dia de Pentecostes, o Senhor dá língua aos homens, e quando eles falavam em línguas, as pessoas estrangeiras que estavam em Jerusalém para a festa de Pentecostes, os ouviam falar no seu próprio idioma. Que não era língua estranha, né? Era idioma. Isso é muito, muito legal, porque isso tipo assim, é o oposto do que aconteceu em Babel. Como Deus queria se comunicar com todo mundo, mostrar as grandezas de Deus para todo mundo, mostrar que o evangelho sempre foi para todas as pessoas, o Senhor capacitou os nossos irmãos, aqueles 120 que estavam no cenáculo, com idiomas para que eles falassem idiomas e convencessem os povos que estavam ali. E a partir dali começou a distribuição do evangelho, da verdade de Deus, para todas as nações.
E a partir dali foi fundada a igreja como povo de Deus. E aí Israel, Neto, Israel deixou de ser o povo de Deus em Abraão para ser a nação étnica de Deus. Aqui tem uma coisa muito importante para te entender. Então Israel hoje, o Israel, a nação de Israel, ela não é o povo de Deus. Ela é a nação étnica, né, da etnia, da nação, escolhida por Deus para um propósito, mas ela não é mais o povo de Deus escolhido. Durante toda a história do homem, quando eu faço assim, saem uns balãozinhos, né, no zoom, né? Durante toda a história do homem, tá, da humanidade, existiu o povo de Deus. Quando veio Abraão, sabe? Quando veio Israel, quando veio Jacó, houve a nação de Deus. Mas aí vai dizer o apóstolo Paulo que a nação Israel foi cortada da oliveira. Sabe? Eles foram cortados da oliveira que é Deus. Eles foram cortados dessa oliveira. E aí diz o apóstolo Paulo que nós, que somos os ramos bravos, né, o jambuzeiro bravo, fomos enxertados nessa oliveira. Mas nós não deveríamos de maneira alguma achar que a gente tem algum crédito por isso. Mas entender que eles, como povo de Deus, foram arrancados dessa oliveira. Para quê? Para Deus tratar com eles. Então, desde o tempo de Cristo, quando foi fundada a igreja, o Senhor começou a tratar com o povo de Israel de uma maneira diferente. Então, assim, às vezes a pessoa pensa, mas quem tá lá em Israel, que segue a lei, vai pro céu, né? A gente gosta de dizer, vai pro céu, né? Vai pro céu? Não vai pro céu, a não ser que aceitar Jesus. Entendeu? Se não aceitar Jesus, não é o povo de Deus. Então, a igreja do Senhor, ela é formada por judeus que se converteram e por gentios que se converteram. Então Deus, né, profetiza, né, Deus fala assim, os profetas falam, né, aquele que não era povo. Ele diz assim, ó, aqueles que não eram povo, agora eles são povo. Agora eles são meu povo. E o apóstolo Pedro, lá em Deuteronômio, vai dizer que a nação de Israel, né, era propriedade exclusiva. Era uma nação eleita, propriedade exclusiva, sacerdócio real. E o apóstolo Pedro pega essa passagem e transforma essa passagem, o objeto dessa passagem, na igreja. E ela diz, nós somos nação eleita. Nós somos povo escolhido. Nós somos sacerdócio real. Ou seja, sacerdotes e reis. É a intercessão e o governo. Ele traz isso para nós. Então, quer dizer o que, Neto? Que Israel como nação não importa mais a Deus? Não, pera. Não, a não ser que você vá para a teologia da substituição, que não é uma coisa que eu acredito, não é uma coisa que a gente como igreja acredita, Israel ainda tem a sua parte no plano de Deus. Mas não é como se ela fosse povo de Deus. O povo de Deus, sabe, tem judeu, né? Já viu o judeu messiânico? Então tem um monte de judeu no sentido étnico, né? Da nação, do sangue judeu mesmo, mas que crê em Cristo. Para estar salvo, precisa crer em Cristo. É a fé em Jesus que salva as pessoas. Jesus disse, eu sou o caminho. Então a lei não é o caminho para a salvação. A lei é o caminho para mostrar o nosso pecado. Então isso é até importante. Por isso que Jesus disse assim, ó, eu não vim abrogar a lei, né? Eu não vim matar a lei, revogar a lei. Eu não vim revogar a lei. Eu vim cumprir a lei. Para quê? Para mostrar para nós que a gente só sabe que matar é pecado porque a Bíblia diz que a lei diz que matar é pecado. Não mata, não matarás. A gente só sabe que cobiçar é pecado porque é o que a lei diz. Então a lei do Senhor, porque às vezes também a gente pensa assim, não vou ler o Velho Testamento, que não importa muito. Não é como se o Velho Testamento fosse arrancado da nossa Bíblia. Ele importa e muito. Algumas coisas são contextualizadas, né? São compreendidas dentro do seu contexto neotestamentário. Mas a lei é para mostrar para o homem o pecado que ele tem. E a graça é para libertá-lo desse pecado e salvá-lo. Então, em Jesus, voltamos para a nossa cronologia. Os povos sendo formados, o mundo sendo formado, as nações sendo formadas, um povo sendo escolhido em Abraão e uma nação sendo feita em Jacó.
segue a história, vem Jesus. Jesus é o rei por excelência. Jesus, gente, ele é rei por direito, tanto por José como por Maria. Tanto Maria como José, eles eram da descendência de Davi. Eles não eram só da tribo de Judá, eles eram da descendência de Davi. Então, quando a pessoa diz assim, Deus não tem mais nada com Israel, tem que cuidar. Porque Jesus, ele é legítimo filho de Davi. Ele é um legítimo filho de Davi. E por isso ele é rei. Sabe? Por isso ele é rei. Porque ele é rei da nação que Deus escolheu. Por isso que Jesus tem o direito de ser rei. Então, em Jesus, a igreja é formada. E a igreja se transforma no povo de Deus. Israel é jogado de escanteio? Não. Israel fica de lado no sentido do povo de Deus. Mas existem muitas promessas no Velho Testamento que se referem especificamente ao povo de Israel, como nação, como povo. É por isso que você vai ver assim, né? Às vezes a gente fala assim, cara, ora pela paz de Jerusalém. Por quê? Porque, poxa, tá os salmos lá dizendo, ore pela paz de Israel. De Israel como povo de Deus? Não, Israel como nação. Ore pela paz de Jerusalém. Ore pela paz dessas coisas, sabe? Porque o Senhor tem um propósito, um plano com essa nação. Nós somos o povo de Deus, mas Israel continua sendo a nação de Deus. Nós não somos nação de Deus, entende? No sentido étnico. Nós não sei você, né? Não sei se você tem sangue judeu. Meu avô disse que eu tenho sangue, eu sou meio árabe, porque eu sou narigudo, né? Ele diz que os árabes, eles são meio narigudos. Ele olha pra mim e fala que eu sou meio árabe. Tomara que tenha um pouquinho de judeu, é bom, né? Tem umas promessas aí pra nós. Então há muitas promessas, sabe? Muito, inclusive, assim, da questão física mesmo, da questão material, objetiva, né? Da nação, da terra, das coisas, né? E no povo de Deus existem muitas promessas espirituais. Então, em certo sentido, Israel é o povo em certo sentido, a igreja é o Israel de Deus. No sentido de povo de Deus. Então, às vezes, você vai ouvir alguém falar, a igreja é o Israel de Deus. No sentido de povo, sim. No sentido de nação, não. Até porque, né, a igreja ela não se coordena como se ela fosse uma nação étnica, né? A gente não fez um governo, uma sociedade civil onde só crente pode estar. A gente não tem isso. Então, nós somos o povo de Deus, mas não somos a nação étnica de Deus. Isso é com Israel. Aí vamos lá, estamos chegando para os finalmente. Isso tudo aí era para embasar você para não chegar até aqui. Isso quer dizer, gente, que Israel como nação sempre teve o ódio dos seus irmãos. Então Israel é a cidade que mais foi destruída nessa vida. Os árabes e as outras nações sempre tiveram um ódio de Israel. E sempre vão ter. Por quê? Porque Israel é a nação escolhida. É como se, tipo, as outras nações olhassem, o diabo as influenciasse com o espírito do anticristo, entendeu? E influenciasse o coração dessas outras nações para guerrearem contra Israel como nação. Então, desde que Jacó foi feito até hoje, é assim. Então tá lá, Israel é destruído lá no ano 135. Roma, que daí era o Império Romano, né? No tempo de Jesus já era o Império Romano. No tempo de Jesus, lá 70, o general Tito vai lá e destrói Jerusalém. E lá em 135 eles acabam com Israel. Mas detonam tudo. Mas, lembre-se, existe judeu por tudo quanto é canto. Neto, como é que eles sabem? Porque eles não são nós. Eles sabem que eles são judeus porque eles não são nós. Eles têm a genealogia histórica. Sabe? Porque a gente se preocupa com genealogia? Não se preocupa. Sei lá, eu nem sei o nome do meu trisavô, nem sei qual é. Mas eles é muito importante essa questão, sabe? Porque é uma questão de sangue, uma questão de tradição. Então existe judeu espalhado pelo mundo todo. Até na África existe judeu. Inclusive tinha uma tribo perdida lá que esses dias até voltou para Israel. Então vai acontecendo a diáspora. Porque Deus disse, eu vou espalhar vocês por todos os lados, mas eu vou trazer vocês de volta. E aí, então, o ano de 135, ali depois de Cristo, né?
Israel é destruído mais uma vez. Aí depois começa a reconstruir e tal, aí vem 500, aí vem o Império Otomano, e aí vem as guerras, né, do cristianismo contra o islamismo. Aí, acho que é lá para 400 depois de Cristo que nasce o islamismo, Maomé. Deixa eu ver se dá pra falar agora. Dá pra falar agora. Não sei se você já... caiu? Voltou? Voltou, né? Lá para 400 depois de Cristo, aí começa o islamismo, né? Que é basicamente uma imitação do judaísmo, né? Porque tem um Alá que supostamente é igual a Deus, tem o Maomé que é para ser o profeta deles, né? Tem o Alcorão que é para ser a Bíblia deles. Lembra, gente, eles são meio parentes, né? Eles são tudo filho de Sem, né? Então eles são meio parentes. Então há uma guerra ali. E quando você vai ler o Alcorão, existe uma premissa muito importante no Alcorão, chamada de morte ao infiel. E quem é o infiel para o islamismo, gente? Quem é o infiel para o islamismo? É o judeu e é o cristão. Você vai para países como o Irã, você vai para países como a Eritreia e outros países ali pequenos ao redor ali, gente, o crente, eles matam o crente, né? Eles matam o crente. Eles matam o judeu e matam o crente. Eles matam o cristão. Por quê, gente? Porque eles são influenciados por um espírito do anticristo. Já viu? Quem sabe você já pensou, já viu? Já viu que teve um tempo na igreja que todo mundo dizia que o Papa ia ser o anticristo? Pensa numa coisa mais louca possível. É achar que o Papa da Igreja Católica, que por muito tempo foi a igreja verdadeira do Senhor, e não é que deixou de ser, né? Mas que se misturou, deixou a Babel entrar ali, mas não quer dizer que a gente possa julgar e dizer que não existe algum tipo de salvação lá, que Deus não vai pegar um remanescente fiel lá, né? A gente não pode julgar a salvação das pessoas nesse sentido. Mas aí as pessoas acreditavam que o Papa ia ser o anticristo. Gente, anticristo é contra Cristo. É a oposição a Cristo. E qual religião hoje no mundo é mais oposta a Cristo? É o islamismo. O islamismo é, por definição e essência, anticristão. Ele quer matar o cristão. E ele quer fazer o quê? Matar o judeu. Por causa do quê? Das duas correntes de pensamento que eu falei pra você. Então, a corrente judaico-cristã e a corrente materialista anticristã, que são influenciadas pelo espírito do anticristo, conforme disse João. Né? E todo o pensamento grego filosófico foi influenciado pelo pensamento anticristão. Então, o ateísmo e muitas ideologias que nós temos hoje foram influenciados por esse pensamento anticristão. Né? E até esse pensamento, porque os gregos, né, a filosofia grega, ela era muito do campo das ideias, né? O Aristóteles, o Platão, no mundo das ideias. Então, o que você fazia com o corpo não importava muito. O que importava era o mundo das ideias. Né? Aí Paulo vai ter que dizer, cara, você tem que apresentar a Deus o teu culto racional, tua alma, o teu corpo, o teu espírito, tem que trazer de volta essa ideia. Vocês têm que ter na mente uma coisa muito interessante. A maioria das cartas de Paulo, de João, de Pedro, são para combater o pensamento grego anticristão que estava invadindo a igreja, que sempre foi contrário, anticristão. E aí lá no ano 400, sei lá, não sei se é bem 400, mas nesse ano aí vai começar as guerras dos árabes, né? Do Império Otomano, que hoje é a Turquia, que comandava muita coisa ali do Império Otomano, que era por definição também islâmico, contra a Europa. Lembra do Jafé? A Europa lá em cima? Então os filhos de Sem, que... Ô Fabrício, dá mais uma aguinha pra mim. Os filhos de Sem, que são divididos entre os judeus e os árabes, né? Os primos ali. Esses primos que são contrários um com o outro, né? O Ismael contra o Isaac, o Isaú contra o Jacó, o Amon e o Moab contra os descendentes de Abraão. Esses caras aqui contra a Europa. E a Europa era, por definição, cristã. Então imagina as guerras no mundo. A Europa cristã e o Oriente todo anticristão, com pensamento o quê? Islâmico. E aí houve as guerras, né? Muitas e muitas, muitas e muitas guerras. E o judeu no meio apanhando. O judeu sempre apanhava de tudo quanto é lado, né? Sempre apanhava de tudo quanto é lado. Mas havia essas guerras com o pensamento anticristão. O pensamento do anticristo.
Ok, chegamos em Jerusalém. Aí vamos chegar lá em Jerusalém em 1948. Nós temos não sei, Deus gosta do Brasil. Deus gosta do Brasil. Porque o Oswaldo Aranha, lá em 1947, na reunião da ONU, ele dá o voto de Minerva, né? Que tinha a metade queria que Israel tivesse um Estado e a metade não queria. Daí o Oswaldo Aranha vai lá e diz, não, o Brasil quer que Israel seja uma nação. E isso é um milagre, isso é a profecia de Isaías se cumprindo, né? E faz um Estado judeu, uma nação de Israel, né? O Isaías... Oh, cara, meu Deus do céu. Pode uma nação. Vou até ler aqui. Pode uma nação nascer em um só dia. Isaías 66. Quem já ouviu uma coisa dessa? Quem já ouviu tais coisas? Pode uma nação nascer num só dia? Pode-se dar à luz um povo num instante? Pois Sião ainda estava em trabalho de parto e deu à luz aos seus filhos. E aí o Oswaldo Aranha dá o voto de Minerva e o Brasil sai com essa bênção, né? Sabe que até hoje o Brasil é quem abre as reuniões da ONU, né? E aí o Brasil sai com essa bênção e dá o voto de Minerva para que Israel, a nação de Israel, seja feita em um só dia. E aí, dali de 1948, 1967, vai para a Guerra dos 6 Dias. E é incrível, é milagre, gente. É milagroso o que os caras fazem. Entende? Porque, Deus está do lado deles, Neto. Não é que Deus está do lado deles no sentido de salvação. Porque eles precisam de Jesus para serem salvos. Mas há uma promessa para eles como nação. O apóstolo Paulo diz isso. Depois, para você estudar mais, você pode ler Romanos do 9 ao 11. Ele vai dizer, vocês pensam que Deus se esqueceu de Israel? Não, muito pelo contrário. Deus não se esqueceu de Israel. Mas agora Deus não lida com Israel como nação para a salvação deles. Mas não quer dizer que Deus não os abençoa. Não quer dizer que Deus não os abençoa, porque Deus abençoa. E Deus abençoa aquela nação e abençoa todos que abençoam aquela nação. E todo mundo que ora por Israel tem a bênção de Deus como nação. Deixa eu ver. Ok. Então Israel é reconstituída, tem um monte de guerra, todo mundo ao redor quer arrebentar com Israel, sempre foi assim, sempre vai ser assim, porque por causa de Ismael, por causa de Ló, por causa de Esaú. São os primos, os parentes que querem aquela terra, não pela terra, sabe? Não pela terra em si, mas pela bênção que eles não tiveram de Deus. E eles são influenciados pelo pensamento anticristo para quê? Para arrebentar aquilo lá. E aí eu quero chegar agora no finalzinho para a gente falar da grande tribulação, né? Que eu acho que é uma coisa que o pessoal gosta, né? Para chegar na ideia apocalíptica disso tudo. Por quê? Porque Daniel, quando profetiza sobre o fim dos tempos, né? Ou pelo menos sobre a volta de Jesus, ele fala sobre o abominável da desolação. Ele fala sobre uma abominação que iria acontecer aonde? No templo do Senhor. Eu me esqueci do nome do cara, mas tem um cara que ele sacrifica um porco no altar, no templo reconstruído, não o templo oficial de Salomão, porque o templo de Salomão foi arrebentado pela Babilônia, né? O templo de Jesus, gente, no tempo de Jesus existia o templo de Herodes, tá? Herodes é o mesmo que queria matar Jesus quando Jesus nasceu, lembra? Né, que Herodes queria matar aquele que era nascido rei. Esse mesmo Herodes, ele era metade judeu, metade doido. E o povo judeu não gostava muito dele, mas ele dominava a região porque estava debaixo de Roma. E ele construiu o templo de Herodes, não era o templo de Salomão. Quando Jesus estava lá, não era o templo de Salomão. Hoje, gente, a gente vê o Muro das Lamentações, às vezes as pessoas pensam que o Muro das Lamentações era um muro como se fosse uma parede do templo. Não, o Muro das Lamentações é um muro de arrimo da onde estava o templo. Sabe, um muro de contenção? O Muro das Lamentações é um simples muro de contenção para o terreno que estava o templo de Herodes. Então, o que Herodes, o que Jesus viu naquele templo, não era nem um mínimo, nem parecido com a suntuosidade que tinha o templo de Salomão.
Quando você vai ler Esdras e Neemias, quando os judeus, depois de 70 anos, voltam da Babilônia, eles começam a chorar. Né? Eles começam a chorar porque eles olham para o templo e o templo de Salomão, os velhinhos que tinham visto o templo de Salomão e olham aquele templo, eles não acreditavam, porque não, né? Meu Deus, não faz sentido. Daí vem o profeta dizer o quê? A glória da segunda casa vai ser maior do que a da primeira. Isso em algum sentido físico, mas muito no sentido espiritual. Né? Mas no sentido físico. Gente, muita coisa dos profetas do Velho Testamento, muitas profecias do Velho Testamento tem um cumprimento duplo. Tem um cumprimento espiritual e tem um cumprimento físico, material. Então, algumas coisas falam, né? Joel 2 e alguma coisa. Fala assim: nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos profetizarão, vossos velhos terão sonhos e visões e tal. Aquilo ali começou no dia de Pentecoste, mas não é a plenitude daquilo. A gente não tem a plenitude daquela profecia, porque ali está dizendo: derramarei sobre todos. Essa plenitude ainda vai acontecer, ela já começou. Então, a plenitude, sabe, do derramamento do Espírito Santo começou no dia de Pentecostes, mas ela ainda não chegou no ponto alto. O apóstolo Paulo fala sobre a oliveira, lá no capítulo 9 até o 11 de Romanos, e aí ele fala sobre a oliveira, a oliveira verdadeira, e ele fala que os ramos que Israel foi cortado, e nós, gentios, fomos enxertados nessa oliveira. E ele fala uma coisa muito interessante: e nós fomos enxertados até a plenitude dos gentios. A plenitude dos tempos, Jesus veio. A plenitude dos gentios, Jesus volta. Então, a plenitude dos tempos, Jesus veio nascer na terra. Na plenitude dos gentios, quando o nosso tempo, o tempo da humanidade como gentil, for completo, Jesus volta. E aí Jesus volta para quê? Jesus volta para estar com a gente como igreja do Senhor. Jesus volta para trabalhar, para voltar ao plano que ele tinha com a nação de Israel. Compreende? Então há um propósito duplo na volta de Jesus. Ele volta para o seu povo, para o povo de Deus que somos nós, né? Aqueles que cremos em Cristo Jesus. Mas ele também vai voltar, nesse cumprimento dessa volta, ele também tem algo a fazer com o povo de Israel. Zacarias, eu acho que profetiza, né? Ele diz assim: para vós outros nascerá o sol da justiça. Então, o povo de Israel, ele sempre foi assolado, sempre vai ser, e no momento, no começo da grande tribulação, tá? Aí eu acho que muitos já ouviram, né, daquela história, né, da grande tribulação como 7 anos, dos 3 anos e meio de paz e 3 anos e meio de coisas terríveis. Eu vou chamar, gente, de grande tribulação só o período de coisas terríveis, o 3 anos e meio. Por quê? Porque os primeiros 3 anos e meio vão marcar a aparição do anticristo. Às vezes, gente, a gente trata a volta de Jesus como iminente num sentido muito errado do termo. Porque a gente foi acostumado por uma teologia assim muito precária a acreditar que, sei lá, Jesus pode voltar agora, olha só. Nós estamos tudo aqui, Jesus pode voltar no meio dessa live. Gente, a Bíblia não diz isso. A Bíblia não diz isso em lugar nenhum. Não quer dizer que Jesus não possa voltar para ti, porque se tu morrer, tu vai encontrar com Jesus. Se eu morrer, se eu sair daqui, né, eu posso até morrer agora, eu vou me encontrar com Cristo. Mas a volta de Jesus, a Bíblia não diz que a volta de Jesus é iminente, porque ela fala de sinais. Se Jesus deu sinais lá em Mateus 24, em Lucas, nos Evangelhos, se Paulo deu sinais, se Paulo falou de trombeta, se Paulo disse ao soar da última trombeta, é porque existem mais 6 trombetas a serem soadas, porque Apocalipse fala de 7 trombetas. Então, às vezes, a gente imagina, e às vezes até vive uma vida com medo, como se Jesus pudesse voltar a qualquer hora, do tipo assim: ai, não dorme brigado, porque se dormir brigado, vai que Jesus volta de madrugada e tu não vai. Isso é coisa de louco, né? Coisa de doido. Isso é a teologia do medo.
Então, se Jesus dá vários sinais para nós da volta dele, né? E ele diz, ó, que vai acontecer isso, vai acontecer isso. A gente sabe quando Jesus vai voltar, Neto? A gente não sabe quando Jesus vai voltar. Mas a gente sabe quando ele não vai voltar. E pensando nos princípios bíblicos que a gente entende hoje, eu não creio na volta de Jesus para agora. Por quê? Porque quem é o anticristo? Quem é o anticristo? O anticristo, gente, não vai ser um segredo. O Paulo diz que o anticristo vai operar com o poder do diabo, ele vai conseguir fazer fogo descer do céu, ele vai fazer maravilhas. Você conhece alguém que faz isso? Você conhece um líder mundial que governa o mundo e conseguiu trazer paz para o mundo? Uma falsa paz, mas ainda assim uma paz? Conhece? Não, você não conhece o anticristo. Né? E o apóstolo Paulo diz, irmãos, ninguém vos engane, porque essas coisas não vão acontecer sem que antes seja revelado o filho da perdição. Se o filho da perdição não for revelado, como é que Cristo vem? Porque, falei para vocês no começo, tem dois homens, o Cristo e o anticristo. O Cristo veio, foi para o céu e vai voltar. Para quê? Para arrebentar com o anticristo. A volta de Jesus também vai cumprir um propósito de destruir o anticristo de uma vez por todas. Mas se a gente não conhece o anticristo, por que a gente está achando que Jesus volta agora? O apóstolo Paulo está dizendo, irmãos, ninguém vos engane, porque não será assim. Nós precisamos conhecer o filho da perdição. Ele está dizendo como o filho da perdição age e faz para que a gente não seja enganado. Então vai existir um líder mundial. Como? Tu consegue, pensando na geopolítica de hoje, pensando na Rússia brigando com a Ucrânia, pensando em Israel brigando com os irmãos dele árabe e tudo, pensando na China querendo dominar o mundo contra os Estados Unidos, pensando em todas essas coisas, você consegue pensar num líder mundial que unifique toda essa bagunça? Conta pra mim. Tem uma pergunta ali. Neto, há uma região geograficamente falando, especificamente de Israel, temos que nos atentar aos sinais, visto que até mesmo demograficamente, por conta das invasões e do domínio de terra, não tem intervalo, tá? O domínio da terra já não é a mesma Israel da Bíblia? Tá. Já falou isso. Então imagina, nós não sabemos quem vai ser o anticristo. O anticristo não vai ser um homem escondido. Ele vai ser um homem que vai dominar sobre o mundo politicamente, que é o pé lá da estátua de Daniel, é o pé de ferro, os 10 dedos de ferro e barro. O que é ferro e barro, Neto? O que é o significado do ferro e do barro? É a religião e a política misturada, tá? A mistura da religião e política. Então, o último império mundial da estátua que o Nabucodonosor sonhou e o Daniel interpretou, o pé dele é o que a gente precisa ver de governo mundial, que provavelmente vai envolver as 10 maiores nações do mundo e vai ser uma mistura de religião com política. Agora eu vou fazer uma provocação para vocês. Qual é a religião no mundo que precisa ser acalmada? Eu quero que vocês me respondam no chat aí. Qual é a religião no mundo que precisa ser acalmada para que haja paz? Fala para mim alguém aí no chat. Quem é que causa guerra nesse mundo? É o islamismo. Quem que são os terroristas? É o islamismo. Agora imagina que o islamismo é por definição anticristão. Agora imagina que o anticristo é um homem político. Com quem que ele vai fazer aliança? Com o islamismo, gente. Com o islamismo. E vai pegar mais quem agora? Vou dar outra provocada para vocês. Vai pegar mais quem? No pensamento. O que a gente está vendo hoje, né? Com a ideia, quem que está se aliando a Palestina e ao Hamas hoje, gente? Corrente de pensamento. Quem que tá se alinhando? Não país. Corrente de pensamento. Comunismo. Esquerda. A esquerda. Por quê? Porque a esquerda, o marxismo, é um pensamento anticristão. Então, olha só que loucura. O anticristo vai pegar o marxismo,
A esquerda vai juntar com o islamismo, vai juntar com um poderio bélico de governo e política, vai fazer uma mistura disso tudo e vai trazer paz no mundo. Por quê? Porque crente não provoca... Cristão não provoca guerra. Nós não fomos chamados por Deus para guerrear. Paulo diz, a nossa guerra não é contra carne nem sangue, mas é contra principados e potestades. Então o mundo, gente, creio eu, tá? Tô falando coisas da minha cabeça agora. O mundo, gente, vai ser dominado por um homem cheio do diabo, anticristão, que vai aliançar o islamismo, o marxismo, a esquerda mundial, vai dominar o governo e vai fazer o quê? Perseguir a igreja e os judeus. E aí, gente, nós vamos... não sei se nós vamos estar vivos, né? Mas nós vamos presenciar a maior perseguição que a igreja já teve na face da terra. Nós vamos presenciar o mundo perseguindo a igreja do Senhor, perseguindo tudo aquilo que se chama Cristo. Então, quando o anticristo for manifesto, isso já está acontecendo, mas o anticristo não foi manifesto, então não está claro ainda. Então não há uma manifestação do anticristo. O anticristo só vai ser manifesto quando Deus dizer que o anticristo pode ser manifesto. Quando Deus liberar o diabo para a manifestação do anticristo, que é o plano de Deus é esse. E isso vai envolver o quê? O governo e a religião. Vai juntar todas essas coisas e o que eles vão perseguir? Os judeus, e vão perseguir a igreja do Senhor. E aí você pensa assim, cara, vai ser o final da igreja? Não, vai ser o momento mais glorioso da igreja do Senhor. Porque vai ser um momento mais poderoso de ação de Deus no meio da igreja. Porque a igreja sempre cresceu com o quê? Com a perseguição. Né? O sangue, o historiador da igreja, o Jerônimo, ele é um pai da igreja, ele escreveu a história da igreja. Eu não me lembro se o nome dele é Jerônimo. Lá em 300 ele escreveu a história da igreja. Mas ele falou que o sangue dos crentes é a semente, sabe? O sangue de um crente é uma semente muito poderosa. Então a igreja do Senhor, ela caminha para uma perseguição, ela não caminha para que as coisas fiquem melhores no sentido da pregação do evangelho. Gente, você sabe, né? A mídia tá aí. Tudo é contrário. O politicamente correto, as ideias, nós vamos ser muito confrontados. Eu não sei se na nossa geração, mas sim, nós vamos ser presos e confrontados simplesmente por dizer que isso é pecado, por pregar Cristo, por falar essas coisas. Porque o pensamento anticristão, contrário àquilo que a gente prega e defende, vai acontecer. E vai culminar com a aparição do anticristo. Então, quando o anticristo aparecer, nós começamos os 3 anos e meio de paz. E o que vai acontecer? O anticristo vai ter tamanho poder e influência que ele vai conseguir fazer uma aliança com Israel. Isso tá tudo em Daniel, tá, gente? Que ele vai conseguir fazer uma aliança com o povo de Israel, a nação étnica de Israel. E vai ter que fazer o quê, gente? Vai ter que construir um templo de Salomão lá. Qual é o problema? Você já viu um templo de Salomão lá? Não, você não viu. E por que você não viu um templo de Salomão em Jerusalém? Porque no lugar que é para construir um templo, tem uma mesquita, tem um domo da rocha. A coisa mais famosa de Jerusalém hoje, que é quando você vê uma foto de Israel, você vê um pouquinho a montanha e você vê uma cúpula de ouro, né, que é o domo da rocha. Aquela mesquita, a mesquita de Omar, está exatamente no lugar que os judeus acreditam que é o Monte Moriá, que é onde Abraão foi para sacrificar Isaac. Então aquilo é uma terra sagrada? Aquilo é terra sagrada. Às vezes, gente, judeus ortodoxos são presos porque eles tentam sacrificar, né, cordeiros. Eles tentam subir na esplanada lá, eles tentam subir e tentam sacrificar lá. Mas a polícia, o exército de Israel não deixa fazer isso. Porque daí os islâmicos que estão lá, eles tacam pedra, brigam, fazem uma confusão danada. Quando a gente vai visitar lá também, às vezes a gente não consegue chegar muito perto. Depende do clima, a tensão na região, a gente não consegue chegar muito perto daquele local. Por quê? Porque os árabes, os islâmicos, não deixam a gente chegar lá. Então imagina, nós estamos falando sobre grande tribulação agora, estamos falando sobre a volta de Jesus. Estamos falando sobre sinais da volta de Jesus. Então, para Jesus voltar, gente, precisa acontecer uma união global em torno de um homem chamado Anticristo.
Esse homem precisa fazer uma aliança com a nação de Israel e precisa estabelecer um tempo de uma falsa paz. E essa falsa paz, ela vai durar 3 anos e meio. Quando der os 3 anos e meio, esse homem vai romper a paz com Israel. E aí vai começar o período da grande tribulação. Então, quando você vai para Apocalipse, você vê lá 7 selos, 7 trombetas. 7 selos, 7 trombetas. Tem mais uma coisa que eu não me lembro. 7 selos, trombetas. Esses selos e essas trombetas começam a contar no período dos 3 anos e meio da grande tribulação. Tá? Começou o anticristo foi manifesto, começou 3 anos e meio de paz, acabou esses 3 anos e meio, o anticristo ele se revela contra o povo de Israel, quebra 7 taças, 7 selos, 7 trombetas e 7 taças. Ele se rebela contra o povo de Israel, faz uma profanação no templo, que precisa estar reconstruído, obviamente. Então esse anticristo vai ter que fazer uma aliança com o Islã para tirar a mesquita de Omar de cima do Monte Moriá para construir um templo. Ó, que coisa nada. Dá para acreditar que isso vai acontecer? Não dá, né? Porque estão tudo em guerra agora. Mas precisa acontecer. Para as profecias bíblicas e para o entendimento de todas as coisas, é necessário que isso aconteça. E aí, quando começa a grande tribulação, os profetas do Velho Testamento chamam a grande tribulação de tribulação de Jacó. Por quê? Porque a grande tribulação, gente, não é para o povo de Deus. A grande tribulação, os flagelos da grande tribulação, você vai ler lá no Apocalipse. Meu Deus, está caindo pedra, está acontecendo isso, está dando ferida nos homens, é quase como as pragas do Egito. Mas sabe qual é o legal? Que nós vamos ver muito milagre de Deus se nós tivermos o privilégio de passarmos por isso. Porque lá no Egito também teve 10 pragas. Só que em Gósen, onde o povo de Israel estava, não tinha praga. Então Israel estava no Egito, mas não era atingido pelas pragas que Deus mandava para o Egito. Então a igreja do Senhor vai estar no meio da guerra, mas não vai ser afligida pelas pragas, pelas trombetas, pelos selos e pelas taças que Deus vai mandar sobre o mundo. E esses selos, eles são o juízo de Deus sobre o mundo, sobre o pecado. Por quê? Porque imagina que o mundo todo vai estar sendo governado por um homem que é totalmente anticristo. Então você imagina, gente, o nível da devassidão, o nível do pecado que vai existir no governo do anticristo. Ao mesmo tempo que vai existir uma falsa paz. Porque não vai existir guerras, mas vão existir pecados. O pecado vai estar no seu nível mais alto. E aí Deus vai vir com a grande tribulação. Quando que a grande tribulação começa? Na primeira trombeta do Apocalipse. Quando a grande tribulação termina? Na 7ª trombeta. Porque o apóstolo Paulo diz, ao ressoar a 7ª trombeta, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E nós, olha só como ele acreditava na volta de Jesus. Ele diz, e nós, ele está dizendo assim, ó, quer dizer, pode ser que eu esteja vivo. Ele diz, e nós, os que estivermos vivos, vamos ser arrebatados, transformados e vamos nos encontrar com Jesus nos ares. Então, durante 3 anos e meio, haverá muito juízo de Deus sobre a terra, sobre os homens pecadores. E a igreja do Senhor vai estar triunfante, santificada, experimentando sinais e maravilhas nunca antes visto. Você já viu que, à medida que esse tempo se aproxima, a igreja se aviva. Então a igreja, ela nunca teve uma visão da história pessimista. A igreja nunca quis escapar do mundo. A igreja quer triunfar no mundo, mas no mundo material, não, no mundo espiritual. Porque a igreja vai experimentar avivamentos e moveres de Deus que nunca experimentou. Por isso que Apocalipse diz, aquele que é sujo, suje-se ainda, mas aquele que é puro, purifique-se ainda. Então, no decorrer da história, o mundo tem que ter uma visão derrotada mesmo, porque o mundo está indo para pior no pecado. Mas a igreja vai crescer em santidade, vai experimentar muito mais da ação de Deus e dos milagres de Deus. Então não tem como, escatologia e volta de Jesus é para nós uma esperança, mas é para o mundo um juízo. Porque quando a gente diz que Jesus está voltando, para o crente é uma alegria, mas para o mundo, gente, é um terror.
A volta de Jesus por mundo, porque Jesus veio, gente, como um advogado, mas quando ele voltar, ele vai voltar como um juiz. Quando Jesus voltar, ele vai voltar como um rei supremo e ele vai voltar para a guerra. Jesus não vai voltar para Jesus vai voltar para guerrear, para destruir o anticristo. Então, eu não tenho assim, não existe, você pode pegar a Bíblia, tá? Biblicamente falando, né, não existe na Bíblia arrebatamento secreto. Não existe deixados pra trás na Bíblia, tá? Deixados pra trás é coisa de filme. Não existe, não existe. Às vezes a gente vê, né, que eles deixam aquelas roupas, né? Ai, foi arrebatado, deixou as roupas, aí ficaram as roupas. Não, não existe isso, não existe essa coisa secreta, né? O Apocalipse diz assim, ó, todo olho o verá. Eu não sei como Jesus vai fazer, eu não sei se Jesus vai rodar o mundo inteiro, né? Porque às vezes a gente pensa assim, vai ser num instante, num abrir e fechar de olhos, gente, vai ser o nosso arrebatamento, tá? Num piscar de olhos, que diz a Bíblia, num abrir e fechar de olhos, vai ser o nosso arrebatamento. O arrebatamento nosso, não vai ser a volta de Jesus. Não confunda, gente, arrebatamento com volta de Jesus. Nós não vamos ser arrebatados, gente, para ir para o céu. Nós vamos ser arrebatados para ir para os ares. Jesus está descendo do céu nos ares e nós vamos ser arrebatados para nos encontrarmos com Jesus nos ares, para que dos ares a gente volte para a terra. Então, nós não, às vezes a gente pensa, poxa, nós estamos indo pro céu. Não, nós não estamos indo pro céu no sentido de um lugar onde tem os anjinhos, que é tudo branco, que parece... Não existe isso, gente. Não existe isso. Nós vamos ser arrebatados com Jesus nos ares e vamos nos encontrar com Jesus nos ares e vamos triunfar com Jesus. E vamos vir à terra para matar o anticristo, julgar as nações e começar uma coisa chamada milênio. Então nós vamos reinar com Jesus. E depois que Jesus fizer isso e que todo o olho da terra vai ver esse Jesus sendo triunfante e dominando sobre todas as coisas, provavelmente, devido a todas essas circunstâncias, o mundo vai estar contra Israel. Então o mundo todo, gente, vai estar em guerra contra Israel. O mundo todo é forma de dizer, tá, gente? Não quer dizer que o Brasil também vai estar. Né? Porque se tiverem 10 nações que representem de alguma maneira um governo mundial, provavelmente esse governo mundial vai estar contra Israel, né? Não quer dizer que o Brasil, meu Deus, o Brasil precisa fazer parte? Não necessariamente precisa fazer parte, né? Não necessariamente precisa fazer parte. Então o mundo todo vai estar guerreando contra Israel e tentando exterminá-lo. E aí é que a Bíblia, o profeta diz, e para vós outros nascerá o sol da justiça. No momento de angústia, de maior angústia do povo de Israel, Jesus Cristo, que é o Messias de Israel, que não foi aceito por eles, vai voltar. A sua igreja vai ser arrebatada com ele, transformada, vamos ganhar um corpo glorificado e a gente vai poder voar com Jesus. Jesus vai vir, vai julgar o anticristo, vai julgar as nações, vai prender o diabo e vai inaugurar o milênio. Que é o que o milênio? Jesus reinando sobre a terra. Por direito e por plenitude. E aí, durante 1000 anos, a terra vai ser reinada por Jesus. E aí, às vezes a gente não entende assim, bem literalmente, né? Ou bem literalmente, algumas pessoas não aceitam tão literalmente isso, mas há uma profecia sobre Davi, que Davi vai reinar literalmente com Jesus nesse tempo, né? Porque Jesus é o filho de Davi, é aquele que tem por direito como filho de Davi reinar, né? Como se Davi fosse um corregente com Jesus. Essa é uma coisa mais de interpretação, pode ser no sentido espiritual, pode ser no sentido físico mesmo, real, que vai acontecer. E aonde nós vamos estar, Neto? Onde que nós vamos estar? Nós vamos estar num lugar chamado Nova Jerusalém. Falei para vocês que tinha 2 cidades, Babilônia e Jerusalém. Então, quando Jesus voltar, nós vamos para uma cidade quadrangular, né, de ruas de ouro, chamada Nova Jerusalém. E a Nova Jerusalém, ela não é no céu. A Bíblia diz que ela desce do céu para a terra. Então, quando Jesus voltar, ele vai trazer consigo uma cidade inteira que Deus fez. Essa cidade, Hebreus diz que Abraão, pela fé, acreditou na promessa de Deus, porque ele acreditava numa cidade da qual Deus é o arquiteto e construtor.
Qual é a cidade que Deus é o arquiteto e construtor? É a Nova Jerusalém. E a Nova Jerusalém vai descer com Jesus. Na volta de Jesus, Jesus vai trazer a Nova Jerusalém dos céus e da terra, para que nós, cidadãos celestes, estrangeiros nessa terra, possamos viver numa cidade com ruas de ouro. E aí nessa cidade vai ter um templo, vai ter uma árvore da vida, que diz a palavra de Deus que é para a cura das nações. As suas folhas são para a cura das nações. Nós vamos viver e reinar nessa cidade e vamos governar o mundo. Então, escatologicamente falando, biblicamente falando, há muita esperança para o nosso coração. O crente, as coisas de Deus e as coisas que a gente tem à nossa disposição, elas só vão melhorar. Às vezes tem umas pessoas pessimistas, né, que pensam que a igreja, o mundo tá entrando na igreja, a igreja tá falindo, a igreja sempre foi triunfante, gente. A igreja sempre vai triunfar. E ela sempre vai operar no poder de Deus. Há um amor de Jesus pela igreja incomparável. E é com a igreja que Jesus vai casar. E nós vamos casar nos ares. E o mundo vai ver esse casamento, essas bodas. O mundo vai contemplar. Todos os olhos, todo joelho vai ter que se dobrar diante do nome de Jesus nesse dia. E Jesus vai destruir todos os seus inimigos. Se você for ver biblicamente os profetas, Jesus vem do Egito. Se dá para interpretar literal, e eu acredito que dá para interpretar literal, além de se mostrar ao mundo como o rei vencedor no cavalo branco, Jesus vai descer lá no Egito e vai marchar como Josué marchou com a igreja, com o povo dele, até Israel. Algumas profecias falam, né, que vai ter sangue até a correia dos cavalos, né? Imagina ter sangue até na boca do cavalo, porque vai ser um tempo de guerra. Mas obviamente não é como se houvesse oposição a Cristo, né? Vai ser uma guerra em que Cristo vai efetivamente, né? Vai ser a primeira vez que nós vamos ver efetivamente, a olhos nus, o grande juízo de Deus. Porque a volta de Jesus é chamada de o dia do Senhor. Eu, sinceramente falando, eu não sei se nós vamos ter esse privilégio. Mas, respondendo algumas dúvidas, né? Respondendo a Tainá, né? Eu creio piamente, tá? Que nós vamos passar por essa grande tribulação. Não existe arrebatamento antes da grande tribulação. O arrebatamento casa com a volta de Jesus. Nós vamos encontrar Jesus nos ares. A volta de Cristo e a nós indo, né, de encontro com Jesus e reinando com Ele durante o milênio. Então, se nós precisarmos nós vamos passar pela grande tribulação. Gente, os nossos irmãos, eles foram comidos por leões. Eles foram colocados na arena e foram comidos por leões. Os cristãos em Roma, eles eram as luzes da cidade, porque eles botavam eles nos postes e botavam fogo neles. Tu vê um pouquinho disso no filme de Paulo, né? Tem um filme de Paulo muito bonito, muito bom, que tem lá, né? Os crentes pendurados e eles colocavam fogo nos crentes. Gente, há um privilégio do céu maravilhoso para mártir, tá? Por mais que de boa vontade a gente não queira ser martirizado, mas há uma graça de Deus e há um benefício de Deus para aqueles que foram martirizados, assim como Estevão, né, que é o primeiro mártir da igreja. Eu gosto sempre de dizer isso, quem sabe você já me ouviu falar, mas eu gosto sempre de falar de Estevão. Porque durante Hebreus Paulo fala que Jesus está sentado à destra de Deus, né? À direita de Deus existe o trono de Jesus. E quando Estevão foi apedrejado, ele disse: eu vejo os céus abertos. E do lado do trono de Deus eu vejo o Filho do Homem e ele está de pé. Porque Jesus ficou de pé para receber o primeiro mártir da igreja. Jesus se levantou do seu trono para receber o primeiro mártir. Eu não acho que vai dar tempo. Eu acho que nós vamos morrer antes de Jesus voltar. Mas se a gente pudesse presenciar isso, experimentar esse grande avivamento que vai haver com a perseguição da igreja e com todo o desenrolar da história, seria um privilégio para nós.
Seria um privilégio nós podermos oferecer a nossa vida por amor a Cristo. E obviamente isso não seria crédito nenhum nós, o Espírito Santo nos capacitaria, né? Porque só o Espírito Santo para nos capacitar a entregar a nossa própria vida em martírio no nome do Senhor. Mas eu queria passar pela grande tribulação. Eu queria. Mas eu não sei se nós vamos chegar lá. Eu não tenho essa empolgação que Jesus está voltando. As guerras, os rumores de guerras dos últimos dias começaram quando Jesus morreu. E eles estão até hoje. E eu não sei mais quanto tempo vai durar isso. A gente não dá uma data. Mas olhando para os sinais, eu não prevejo ainda o anticristo. Como não prevejo ainda o anticristo, né, as coisas podem mudar, né? Porque o diabo ele consegue comandar os seus e fazer paz com os seus. Mas todas as coisas precisam acontecer. E a igreja vai passar triunfante e vitoriosa por toda a tribulação. E nós vamos ser vencedores. Amém. Glória a Deus. Já deu bastante tempo, né? Ai. Neto, pra que isso tudo, Neto? Pra gente entender o propósito de Deus através dos séculos e pra transformar a nossa cosmovisão. Para a gente conseguir ver o mundo com outros olhos, ver todas as coisas com outros olhos, compreender em qual guerra nós estamos inseridos, entender por que Deus tem nos chamado como igreja, sabe, para dominar os montes, para influenciar a sociedade. Porque o pensamento anticristão está aí e nós guerreamos contra todos os principados e potestades, contra os pensamentos. Essa é a nossa guerra. Nós não pegamos em armas, nós fazemos guerra nos pensamentos, nas mentes, nos principados e nas potestades. E nós estamos guerreando. E nós já somos vencedores. E nós precisamos guerrear. Porque nós somos vencedores. Nós não vamos guerrear para vencer. Nós vamos guerrear porque nós já vencemos. Porque Cristo já venceu. Porque a história já está escrita e ela já está determinada. Cristo é o vencedor no final da história. E nós somos vencedores com Ele. Nós estamos assentados nas regiões celestiais. E nós precisamos mostrar ao mundo qual é a nossa vitória. Nós precisamos mostrar ao mundo por que nós somos vencedores. Não porque a gente tem um bom exército e pode guerrear, no sentido material do termo, mas porque nas regiões celestiais, contra os principados e potestades, nós temos a autoridade de Deus. Amém. Glória a Deus. Neto, por favor, quando puder. Agora é pergunta. Se alguém tiver pergunta. Eu vou abrir o microfone aqui, ó. Fala no microfone a pergunta. Como é que abre o microfone aqui? Deixa eu ver. Também se alguém quiser perguntar, né? Ô Gui, quer perguntar aí, Gui? Abre o teu microfone aí. Vou pedir pra ativar o teu som aí. Ou se alguém mais quiser perguntar. Vai estar preso nesse milênio, né? Depois de ele ser solto. O Felipe tá falando aqui da... Neto, peraí, deixa eu ver aqui a pergunta do Gui. Por favor, quando puder, responde da região de Israel. Quando... A Tartainel eu falei, né? Da igreja tribulação. O falso profeta virá primeiro para apontar o anticristo? Olha... É a trindade do capeta, né? É o diabo, o anticristo e o falso profeta, né? O diabo não cria nada. O diabo copia tudo que é de Deus. Então Deus tem a trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O diabo tem a trindade dele, né? Que é o anticristo, o falso profeta e o próprio diabo. Então, não sei se necessariamente o falso profeta vem primeiro. Eu acho que eles vai ter uma manifestação igual, porque, como eu falei, é o pé de barro e ferro, né? É a política e a religião. Então, o falso profeta é o líder da religião. E o anticristo é o líder da política, do governo. Então, é a junção desses dois, né? Não sei se necessariamente ele vai aparecer primeiro. Eu acho que não. Acho que é uma aparição junta, que é o conjunto das duas coisas. Há uma região, geograficamente falando, específica de Israel que temos que nos atentar aos sinais vistos, que até mesmo demograficamente. Cara, às vezes as pessoas falam ali, né? Porque, tipo, a Rota da Seda, né? Lá do Império Mongol,
foi um império também que em extensão de terra foi o maior da humanidade. Ela passava por ali, né? Porque ela liga, né, a Europa, a parte de cima do topo ali daquele mega continente, a parte de baixo, né? Porque o resto é deserto. Por que liga? Porque o resto é deserto. É difícil de caminhar, né, pelo deserto. E tem as regiões montanhosas também. Então acaba que em Israel em si, geograficamente falando, é um corredor de passagem. Hoje isso não é tão importante, que tem avião, tem navio, tem um monte de coisa. Mas naquele tempo, quando não tinha navio, não tinha avião, essas coisas, era muito importante. Jesus fala em Lucas 24 para a gente se atentar à figueira. E nesse sentido, ele está falando da figueira como sendo a nação de Israel. Então, por que evoca em nós o sentimento de quando há alguma guerra em Israel, a gente, né, de alguma maneira, pensa mais escatologicamente? Porque Israel é a figueira do mundo, né? E quando há alguma coisa com a figueira, a gente precisa mesmo ficar atento, né? No sentido de que, opa, tá acontecendo. O apóstolo Paulo, ele fala sobre as dores de parto. E é bem importante a gente entender essa analogia no contexto da volta de Jesus. Porque as dores de parto, elas só, evidentemente, está para dar luz quando a contração está bem próxima uma da outra, entende? Então, guerra em Israel é uma dor de parto. Mas, tipo assim, a última guerra foi lá em 67, ou em 70 e poucos. Entende? As contrações dessas dores de parto ainda não estão tão frequentes pra gente já, né, dizer assim, Jesus tá voltando. Olha pra cima que Jesus tá voltando. Não sei se eu respondi. Não sei se foi bem claramente que eu respondi. Mais alguém? Vamos terminar? Mais alguém? É isso, glória a Deus, aleluia. Amém. Então terminamos, Fabrício, tem algum... Vamos subir um post. Aí eu coloco uma frase pra eles ir lá comentar. Ó, é pra engajar com o nosso Instagram. Ele vai subir uma frase bonita aqui, o Fabrício. Abençoa ele, tá aqui se esforçando. Abençoa ele ali, daí vai subir lá no Instagram, você dá uma frase lá. Pergunta do 144 mil. Os 144 mil, né, é um número bem simbólico, né? O Apocalipse a gente tem que cuidar para não alegorizar ele, para simbolizar. Uma pergunta interessante isso. Por exemplo, a bandeira do Brasil é um símbolo. Quando você olha para a bandeira do Brasil, você pensa no quê? Às vezes a gente pensa na seleção, né? Mas não é, a bandeira do Brasil não é símbolo da seleção, é símbolo do nosso país. A gente não alegoriza a bandeira, né? A bandeira não é uma alegoria, é um símbolo. Quando a gente olha para o Apocalipse, às vezes a gente tem a tendência de alegorizar muita coisa. E a gente tem que cuidar, porque daí dá muita interpretação louca da vida. A regra de interpretação da Bíblia é primeiro a gente primar pela coisa literal. Vamos no ponto literal. Depois do literal, a gente tenta achar algum símbolo naquilo que está sendo falado. Tu pega 144 mil, tem 12 mil. Né? Aí tu faz a conta, é um número completo, inteiro, né? Que são 12 mil de cada tribo, é isso? Acho que é isso, né? Faz a conta aí, ó. Quer ver, ó? Minha calculadora. Vou pegar a calculadora aqui. Ô, gente, calculadora. 12 vezes 12 dá 144. Então, 144 mil pode ser compreendido como um símbolo do remanescente fiel do povo de Israel. Pensa que Jesus está vindo, o mundo, né? O governo mundial do anticristo está querendo rebentar com o povo de Israel, e o Senhor guardou para si 144 mil, ou seja, um remanescente fiel a Deus. Um remanescente que vai clamar a Deus pelo Messias. Então essa é a representação simbólica dos 144 mil, entende? Não é alegórica, não é alegoria, é um simbolismo, porque esses 144 mil são castos, são pessoas fiéis. Lembra lá com Elias, quando Deus diz assim, quando Elias diz assim, ô Senhor, só eu fiquei. E Deus diz para Elias assim, Elias, eu guardei 7 mil diante de mim. Então os 144 mil representa as pessoas que de alguma maneira se tornaram fiéis ao Senhor no meio de toda essa guerra, como se tivesse um remanescente fiel a Deus.
E após o milênio lá? Jesus vai soltar os... Aí o Felipe tá perguntando aqui, né? Que aí Jesus volta, vamos falar de maneira simples. Jesus volta, a igreja arrebatada se encontra com Jesus nos ares, Jesus desce com a igreja e com os exércitos dos anjos, como general de um exército, destrói o anticristo pelo sopro da sua boca, julga as nações da terra, instaura o milênio como governo milenar do próprio Cristo reinando sobre a terra, prende o diabo e depois de 1000 anos ele solta o diabo para tentar as nações da terra. Nós estamos na Nova Jerusalém, lembra? Nós não estamos na terra, mas não estamos no céu, estamos na Nova Jerusalém, que é a cidade, né, flutuante, a cidade num monte flutuante aqui na terra. O diabo vem para tentar as nações para novamente trazê-las contra Cristo. E nesse momento o Senhor julga as nações, Jesus julga as nações, e aí vai jogar o diabo no último estágio do inferno, né, no lago de fogo. E aí vai fazer o grande trono branco, que é o juízo de todas as pessoas que não foram salvas. Então, desde de Caim, tá? Desde Caim até o último homem que tiver nascido, eles vão passar pelo juízo do grande trono branco. E eles vão para o lago de fogo, aonde o próprio inferno vai ser jogado dentro do lago de fogo, o demônio, o diabo, todos os demônios e todas as pessoas, o anticristo, todo mundo vai ser jogado nesse lago de fogo que vai passar pela eternidade. Só que eles vão passar pelo grande tribunal, o juízo do grande trono branco. Então nenhum homem vai ter a desculpa de ter ido para o lago de fogo sem ter tido um julgamento justo, onde Deus e Jesus e o povo, né, nós vamos ser as testemunhas e Deus vai ser o supremo juiz de todos os homens. Naquele dia, tudo vai fazer sentido. Glória a Deus. E após, a gente vai pra onde? O Felipe tá fazendo umas perguntas boas aqui que vocês não estão fazendo. Depois do juízo do grande trono branco, nós vamos ter o quê? Um novo céu e uma nova terra. O apóstolo Pedro, ele fala, Apocalipse fala sobre o novo céu e a nova terra, você lê capítulo 19, 20, 21, e o apóstolo Pedro fala que Deus vai, né, refazer tudo com o poder do fogo. Não pode ser mais da água, né, porque ele prometeu para Noé que não ia mais jogar água, e agora vai ser com o poder do fogo. Então Deus vai revitalizar o mundo e vai ter um novo céus, uma nova terra e uma nova Jerusalém para nós que formos salvos e encontrarmos com Jesus e reinarmos com Ele. Acabou. Glória a Deus. Deus abençoe vocês. Giovanni tá cansado já. A Adri também tá cansada. A Mary também. Deus abençoe vocês. Não esqueça de comentar lá no Instagram para nós ficar famoso, para bombar, porque o Fabrício quer vender mais comunidade. Um abraço. Deus abençoe todo mundo.